Gênesis capítulos 10 e capítulo 11. E como que a gente vai ter um coração ardendo, uma consciência ardendo na palavra de Deus quando nos deparamos com as genealogias? É complicado, né? No início da caminhada a gente pulava essa leitura, né? Lá a gente deixava de ler porque não via importância e atenção naquilo. Mas com o tempo, estudando, né, se dedicando, a gente percebeu, né, que a genealogia é importante, ela traz uma história, ela traz um entendimento. Através da genealogia a gente consegue entender muita coisa do que acontece nas escrituras, na história da humanidade. E não é diferente aí, o seu coração arde, a sua consciência arde, porque você descobre mais profundo ainda da vontade de Deus. É muito bom, e que Deus venha nos abençoar nessa leitura, Gênesis capítulo 10, Gênesis capítulo 11, uma leitura de extrema importância e bem pontual para o tempo que estamos vivendo. É interessante. Nessa leitura nós vemos a descendência de Noé, né? Cão, Jafé, Sem, e aqui nós vemos a genealogia dele, e a partir daqui as nações são geradas. Aqui há então, quando começa a se espalhar pela terra, então a humanidade, que nós temos a história destes homens. Aqui nós vamos conseguir perceber quem são os inimigos de Israel, olhando para a história, dando aconselho você a adquirir um atlas que ele vai mostrar bacana. Quando a gente lê ali ele descrevendo as histórias, a gente vai ter então toda uma descrição, vai entender melhor sobre isso. É difícil, né? A leitura de genealogias, a gente acaba complicado, passar corrido, mas é muito bom de a gente poder entender, ter um atlas. A Bíblias de estudo também contém mapas aí que vão ajudar a gente a entender melhor como poder perceber isso, e existe hoje muito estudo sobre isso, então é importante nós percebermos. Aí nós temos toda a história acontecendo a partir daqui, aonde nós vemos as nações sendo criadas. Aí nós temos o povo de Sem, que ali pega a região da África, a Palestina, o Egito, e aí vai se construindo. O pessoal de Jafé, que é o pessoal mais de Israel, Palestina, pega a parte palestina, e aí nós temos toda uma construção e uma percepção histórica da humanidade ao perceber essas coisas. Aí nós vamos partir nessa leitura e nós percebemos, né, o que a gente vem lendo aí, né? O homem peca contra Deus, distancia de Deus, se afasta, e a gente começa a ver um monte de coisa acontecendo de ruim na humanidade. E não é diferente. Aqui nós conhecemos falado sobre um homem chamado Nimrod, um homem contrário a Deus, com suas intenções ali contrárias a Deus. Então ele propõe a Torre de Babel, ele traz Babel. E se você de repente tem uma intimidade, você já ouviu falar em Babel, Babilônia. E aqui começa, né? Todos falavam a mesma língua, então aqui se cria cidade, e aí querem ser conhecidos, querem estar acima daquilo que Deus diz, além do que Deus diz, independentes de Deus. E aí começa também, né, essa, digamos assim, contrariedade àqueles que creem no Deus Criador. E olha só que interessante perceber esse desenrolar que nós temos aí. E aí Deus percebe e vê que a humanidade já não tem mais limite, e Deus vem e põe então ali, confunde as línguas, essas pessoas se espalham, e aí vai se criando as demais regiões através de se espalhar, porque essas pessoas eram contrárias à vontade de Deus. Como é importante nós percebermos isso. Ponto bem interessante que eu percebo aqui, que faz arder o meu coração nessa hora em particular, é perceber, né, como o ser humano trocou a liberdade da bênção de Deus, Deus como Criador querendo nos conduzir para o melhor, ou não é o melhor, mas o pecado, o homem vem e quer construir algo para adorar outra coisa. Aí começa a adorar outra coisa, começa a ter outra coisa como direção, começa a querer por si próprio criar meios, assim como essa torre, que a gente sabe perfeitamente que ela vem expressar esse anseio de idolatria, de querer ter um templo, um lugar onde se apareça, onde seja, a gente pode falar na linguagem de hoje, né, onde tenha
Então, a performance, ser conhecido, ter um nome exaltado, um nome conhecido, e claro, é óbvio que isso se torna óbvio para nós nessa caminhada, que essa é o estímulo, essa é a motivação, isso é incentivo do diabo, de Satanás no ser humano, contrariando tudo que é Deus e querendo se colocar igual a Deus ou além, acima de Deus. Olha como é interessante isso, né? E ao longo da história nós vemos como isso é mal e traz problemas. Um ponto interessante, detalhe interessante, não sei se tu percebe na leitura, é que o tempo de vida do ser humano começa a diminuir. Era incrível, né? 900 anos, 500 anos começa a diminuir. Então Deus vai percebendo nisso, a gente percebe também consequências do pecado. A gente vai percebendo nessas leituras como o problema lá, essa visão de querer almejar algo que é contrário a Deus, só nos destrói. E Deus é bondoso, é misericordioso. Mais uma vez Deus vem e se coloca para poder nos proteger, nos ajudar e nos estarmos diante do propósito dele. Então, um detalhe importante aqui: Deus não nos diz para construir algo. Nós não temos que construir algo para Deus. Nós temos que seguir o que Deus criou. Deus criou a ordem, Deus criou a vida, Deus criou tudo que há de bom. Nós temos que seguir isso e não querermos construir algo para Deus, mas seguir o que Deus diz para nós fazer. Aquilo que Ele criou é bom, é perfeito, é agradável. Nós não temos nada de bom para construir, porque pecamos, nos distanciamos de Deus, nos tornamos inimigos de Deus. Nós precisamos nos reconciliar com Deus, voltar para Deus. Vem muito em conta do que a gente bate na tecla de fazer discípulos para Jesus. Nós não construímos discípulos para Jesus, nós não construímos igreja, nós fazemos aquilo que o Senhor nos diz para fazer. Nós seguimos o que Deus tem como criação, e isso é muito bom e só temos a ganhar com isso. E a partir de então nós vamos ver, começando aqui já a perceber a descendência de Abraão, a história de Abraão, e tudo isso é uma história muito linda de ver nas próximas leituras. Que o Senhor te abençoe, que seu coração fique ardendo pelas Escrituras e perceber como Deus vai agir, porque isso é uma história real, é verdade, é o fato da humanidade. Sem isso não haveria vida, não é fantasia, não é coisas fantasiosas aí, mas é a verdade do Senhor, a bênção de saber o propósito de Deus, o plano de Deus. Estamos incluídos, nos voltando. Nós precisamos retornar para aquilo que Deus criou para sermos. Que Deus nos abençoe, que seu coração, sua mente esteja ardendo pela verdade de Deus. Deus te abençoe.